Economista-chefe da Genial Investimentos e professor titular da PUC do Rio de Janeiro, José Márcio Camargo é conhecido por unir mercado e academia como poucos aqui no Brasil. José Márcio Camargo é o nosso entrevistado especial de hoje aqui do Suno Notícias. Professor, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Suno Notícias. Muito obrigado vocês pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Professor, eu queria começar falando um pouco do nosso ritmo de atividade aqui no Brasil. Diante da desaceleração que a gente está vendo em índices recentes divulgados pelo IBGE, também o IBCBR, né, divulgado pelo Banco Central, considerando também as expectativas de menor crescimento econômico que a gente tem visto de várias casas, esses números menores também se refletem no próprio Boletim Focus do Banco Central. Eu queria saber qual que é a sua perspectiva para o mercado de trabalho brasileiro nos próximos meses. Olha, quer dizer, na verdade, o mercado de trabalho brasileiro está muito relacionado com o comportamento do setor de serviços. E o setor de serviços continua tendo um comportamento relativamente positivo devido à volta das pessoas, quer dizer, ao fim das restrições de mobilidade urbana, das restrições de convivência social, que tem feito com que a demanda por serviços, principalmente serviços destinados às famílias, como bares, hotéis, restaurantes, eh, estádios de futebol, etc., a demanda tem sido muito grande, tá certo? O que tem gerado um crescimento do setor serviços da ordem de 3% por trimestre. Consequentemente, o efeito sobre o mercado de trabalho tem sido bastante positivo. Quer dizer, no começo do ano, nós tivemos uma redução, quer dizer, tivemos uma destruição de postos de trabalho, segundo a PNAD, de 571 mil postos de trabalho no primeiro trimestre de 2021. Já no trimestre que aqui encerrou em julho, nós tivemos a criação de 3,5 milhões de postos de trabalho. Isso se deve exatamente ao crescimento da demanda do setor serviços. Consequentemente, quer dizer, pelo menos por enquanto, nosso cenário ainda é de um mercado de trabalho relativamente positivo. A grande questão que a gente está trabalhando agora é que, com essa mudança no teto do gasto, com as reações negativas dos investidores, a desvalorização cambial, o aumento da taxa de juros, a grande questão é se essa tendência vai persistir para 2022 ou se esse aumento de juros necessário para controlar a taxa de inflação vai acabar sendo mais importante, mais forte do que o aumento de demanda por serviços que está sendo gerado pela melhora na pandemia, pela euforia da volta à normalidade que a gente está vendo aí nas ruas das grandes cidades brasileiras. Quando que o senhor acha que a gente vai conseguir enxergar melhor quem venceu essa queda de braço? Eu acho que só no que a minha avaliação é que isso vai ficar mais claro no primeiro trimestre de 2022. Por enquanto, quer dizer, quando você caminha pelas ruas, conversa com as pessoas, existe muito essa sensação, de melhora, de bem-estar, porque a volta da normalidade, o fim da pandemia, tudo isso gera uma sensação de mais prazer, mais, uma melhora de bem-estar na sociedade como um todo. Isso acho que ainda vai continuar, porque a gente está voltando agora, né, quer dizer, então, isso é um processo e é um processo que deve continuar ainda durante algum tempo. Agora, à medida que, o real desvaloriza, a inflação aumenta, diminui o poder de compra das pessoas, isso vai reduzindo a demanda por serviços e, consequentemente, vai reduzindo o efeito sobre, o emprego e vai diminuindo a sensação de bem-estar. Eu acho que só lá pelo primeiro trimestre do ano que vem, a sociedade vai sentir com mais certeza para onde vai o cenário. O senhor falou agora há pouco sobre o teto de gastos, e isso nos leva, claro, à PEC dos precatórios, né, que se tornou um dos assuntos centrais do mercado nas últimas semanas e aparentemente vai continuar sendo também, pelo menos pelos próximos dias, né? Eu queria desmembrar um pouco do projeto, entender um pouco, na sua perspectiva, professor, quais são os impactos para cada um desses fatores que eu vou desmembrar. Eu quero começar justamente pela parte da PEC que lhe dá o nome, né? A PEC dos precatórios. Como que o senhor avalia a tentativa do governo de evitar o pagamento desses 89,1 bilhões de reais em precatórios
no ano que vem. O governo tentou desenhar várias medidas, né, para tentar diminuir esse impacto fiscal. O que está constando agora é esse reajuste em relação ao que foi pago em 2016, né, fazendo a regra do teto de gastos valer também para pagamentos precatórios, daria mais ou menos 40 bilhões de reais em 2022, e há outras maneiras de fazer isso, trocas, abatimentos de dívidas tributárias, trocas de ações de empresas a serem privatizadas e por aí vai. Além disso, que alguém não topar, esse valor vai ser rolado daqui por diante, tem muita gente assustada com isso. Enfim, como que o senhor vê o limite para o pagamento desses precatórios? Esse desenho que o governo está tentando é adequado? Olha, o Greg, acontece o seguinte, não existe solução sem custo nesse caso, tá certo? Qualquer solução que for dada aí, essa questão dos precatórios, tem algum custo. Então vamos começar lá, quer dizer, lá atrás. A primeira coisa importante, a primeira solução foi tirar, a primeira ideia era tirar os precatórios do teto. Por que que faz sentido tirar? Teoricamente, faz todo o sentido do mundo tirar os precatórios do teto. Por que que faz sentido tirar os precatórios do teto? Porque a função do teto é forçar o executivo, o poder executivo, a é, definir prioridades nos gastos do orçamento. E para definir prioridades, o executivo tem que ter controle sobre os gastos. Os precatórios, o executivo não tem controle sobre os precatórios. Quem controla os precatórios é o judiciário. Ou seja, uma vez que o judiciário decide que o precatório tem que ser pago, o executivo tem que pagar esses custos, tá certo? Então, desse ponto de vista, como o objetivo do teto do gasto é fazer com que obrigar o executivo a definir prioridade no orçamento. Então, se eu quero aumentar salário de funcionário público, eu tenho que dizer de onde é que vem o dinheiro para aumentar o salário do funcionário público, tem que reduzir algum gasto para aumentar um outro gasto. No caso dos precatórios, quer dizer, você não, como o executivo não é quem define o que deve ser pago, tá certo? É, faz pouco sentido que isso esteja dentro do teto. Entretanto, tá certo? Quando teve a definição do teto lá em 2016, quer dizer, decidiu-se manter os precatórios dentro do teto. O problema é que se você tirar o precatório do teto agora, você vai estar diminuindo a credibilidade do teto. Né? Quer dizer, se toda vez que você bater no teto você tira alguma coisa do teto, para que serve esse teto? Então, esse é um problema complicado. Essa era a primeira solução. A segunda solução foi exatamente a que acabou vingando aí, que é criar um subteto para o pagamento dos precatórios. Isso também tem um custo. Qual é o custo? O custo é um custo mais ou menos é, simples, né? Quer dizer, o ponto é o seguinte: o precatório é uma dívida transitada e julgado que o governo tem com alguém do setor privado. Se o governo está disposto a fazer uma emenda constitucional que adia o pagamento dessa dívida, é como se fosse uma renegociação da dívida com um credor. Ora, se o governo está disposto a renegociar a dívida do precatório com os credores, por que, que ele não vai estar disposto a renegociar a dívida mobiliária em algum momento com os credores? Tá certo? Isso gera muita incerteza em relação, quer dizer, isso diminui a credibilidade da dívida, tá certo? Da dívida pública de modo geral. Então, isso é um problema também. Até Então, porque é uma decisão unilateral, né? Os credores não têm muito como apitar exatamente. nisso. Uma decisão unilateral. Então, esse é o problema complicado. Quer dizer, então, qualquer que seja a decisão, isso é um problema, tá certo? O ideal seria pagar os precatórios e diminuir outros gastos. Mas o governo não, quer dizer, o que significa diminuir outros gastos? Bom, significa diminuir as emendas parlamentares, significa diminuir outros gastos não obrigatórios, tá certo? Então, eu acho que esse seria o ideal, mas, quer dizer, o governo não se dispôs a fazer essa coisa. Não era fácil, não é uma coisa fácil, quer dizer, não tem tanto gasto assim, não é discricionário que possa ser reduzido neste momento para pagar os precatórios. Então, esse é um primeiro ponto. E
esse foi o começo desse processo. No final das contas, quer dizer, o que se decidiu foi corrigir o teto, quer dizer, na verdade, corrigir o valor dos precatórios, pegar o valor dos precatórios em 2016, quando foi aprovada a PEC do teto do gasto, tá certo? Corrigir esse valor até 2022, tá certo? Isso e criar um subteto para o pagamento dos precatórios. Você paga tudo até esse valor você paga em 2022, o que sobrar disso aí você renegocia. Você pode usar para pagar dívida pública, pode usar para comprar ativos públicos que estão sendo privatizados, está certo? É um pouco na linha do que foi feito lá no início do processo de privatização, nos anos 90, quando você podia usar moedas podres para pagar a privatização, tá certo? Para comprar bens que estavam sendo privatizados. Então, é, é ruim, é ruim. É uma perda de credibilidade, sem dúvida. Vai ter uma perda de credibilidade, tá certo? Mas, quer dizer, eu acho que foi alguma coisa que foi até aceito com uma certa tranquilidade. O problema mais grave foi a mudança no teto do gasto, né? Quer dizer, isso Ótimo, era, realmente. esse é o ponto seguinte mesmo. Eu queria justamente entender como que o senhor entende a flexibilização do teto de gastos também dentro da PEC. Não, esse é realmente o grande problema do meu ponto de vista, né, por quê? Ora, porque o teto do gasto, por que que o teto do gasto é tão importante? O teto do gasto é importante por uma razão simples, porque o teto do gasto garante a sustentabilidade da dívida no longo prazo. Em que sentido? Do sentido seguinte, toda vez que você bate no teto, tá certo? Qualquer aumento de receita, como você não pode aumentar a despesa, qualquer aumento de receita tem que ser usado ou para diminuir carga tributária ou para diminuir a dívida. Consequentemente, o credor sabe que qualquer aumento de receita, qualquer crescimento do PIB, como qualquer crescimento do PIB gera um aumento de receita, basta ter algum crescimento do PIB para que, eventualmente, a dívida comece a cair como proporção do PIB, e, consequentemente, você está gerando uma situação na qual a dívida é sustentável no longo prazo. Ora, do ponto de vista do credor, isso é a única coisa que importa, tá certo? Do ponto de vista do credor, da dívida pública brasileira, o que importa é que a dívida seja sustentável. E que, uma vez que você comprou aquele título, tá certo? Você sabe que em algum momento ele vai ser, quer dizer, o governo vai ter dinheiro para honrar os seus compromissos financeiros. Então, isso fez com que as taxas de juros no Brasil despencassem lá a partir de 2016, quando o teto foi aprovado, tá certo? Então, acho que esse é um ponto super importante. Na hora que você bate no teto e a hora que bate no teto, você resolve aumentar o pé direito do teto, eu tenho dito que o que aconteceu foi aumentar o pé direito do teto, tá certo? Na hora que você bate no teto, você aumenta o valor do teto, para que serve esse teto? Tá certo? Do ponto de vista da sustentabilidade da dívida, porque do ponto de vista do credor, o credor olha para bom, se o governo aumentou o valor do teto quando bateu no teto, por que que daqui a 2 anos, na hora que acontecer novamente de bater no teto, o governo não vai voltar a aumentar o valor do teto? Principalmente levando-se em consideração que o teto é uma emenda constitucional. E uma emenda constitucional é o que existe de mais difícil de ser mudado. E o governo conseguiu mudar, pelo menos na Câmara, a gente não sabe o que vai acontecer no Senado, mas pelo menos na Câmara o governo conseguiu mudar o valor do teto, mesmo sendo parte da Constituição, que é a legislação mais difícil de ser mudada. Então, o ponto aqui é o seguinte: escuta, você teve uma enorme perda de credibilidade do teto. Agora, quer dizer, toda aquela conversa que eu acabei de falar aqui agora, que quando bater no teto, a única forma, qualquer aumento de receita vai ter que ser gasto com diminuição da dívida, perdeu completamente o sentido.
Agora, toda vez que bater no teto, tá certo, o credor vai ficar com medo, com receio de que o teto vai ser aumentado. Essa maior credibilidade da dívida pública perdeu o sentido. Não é à toa que as taxas de juros estão aumentando sistematicamente desde que o teto foi atingido, desde que a reforma foi do que o valor do teto foi aprovado aí na Câmara dos Deputados, tá certo? Vamos ver o que vai acontecer no Senado, mas de qualquer forma, quer dizer, a perda de credibilidade já aconteceu. É difícil readquirir credibilidade, quer dizer, é uma árdua tarefa de readquirir credibilidade. Um dos pontos ainda dentro do assunto do teto, professor, que o governo usou para justificar foi justamente a alta da arrecadação nesse período, né? Que, como você falou, ao invés de usar para pagar dívida, para diminuir justamente a relação dívida-PIB, acabou falando, não, como a gente está arrecadando mais, a economia está mais forte, a gente pode gastar um pouco mais. O próprio ministro Paulo Guedes falou isso. Como que o senhor vê essa afirmação? É, eu acho um equívoco, como eu acabei de falar, né, quer dizer, na verdade, o teto existe exatamente para que o governo não seja capaz de gastar mais quando chegar no teto. Se toda vez que você chegar no teto, se você se o seu argumento é: "Olha, que se eu tenho um aumento de receita, bati no teto, eu vou aumentar meu gasto, eu vou aumentar o teto para poder aumentar meu gasto", para que serve esse teto? A lógica do teto é exatamente o oposto disso, né, a lógica do teto é quando bateu no teto, se aumentou receita, eu vou diminuir dívida. Eu sou forçado a diminuir dívida ou a diminuir a carga tributária. Nesse sentido, quer dizer, faz mais sentido da afirmação anterior do ministro Paulo Guedes, quando ele apresentou lá o projeto de reforma do imposto de renda e tinha uma diminuição da carga tributária. Ele disse: não, olha aqui, eu tive um grande aumento de receita, faz todo sentido diminuir um pouco a carga tributária para a sociedade. Isso faz todo sentido na lógica do teto. Não faz sentido essa outra afirmação de que, olha, que eu já que teve aumento de receita, eu posso mudar o teto. E não dá para dizer que esse aumento de receita é permanente, né? Porque tem outros efeitos ali, né? É, quer dizer, tem uma parte do aumento de receita que é transitório, que depende, inclusive, do aumento da taxa de inflação. Agora, aparentemente, tem uma parte do aumento de receita que é permanente, tá certo? Quanto que é transitório, quanto que é permanente, a gente não sabe ainda. Mas, quer dizer, existem alguns sintomas, alguns sinais de que tem uma parte aí, alguma coisa entre quer dizer, 10, 20% desse aumento de receita que realmente é permanente e que tem a ver aí com melhora na estrutura tributária, tá certo? E reformas que foram implementadas aí nos últimos 5 anos que estão fazendo com que os mercados funcionem de forma mais adequada, mais eficiente e que está gerando esse aumento de receita. Para terminar esse assunto da PEC dos precatórios, professor, eu queria saber como que o senhor avalia todo esse esforço que foi feito, justificado principalmente pelo auxílio emergencial de R$ 400. Eu queria saber da sua perspectiva como que esses R$ 400 podem ajudar e se eles fazem sentido, não só em relação ao valor que vai ser pago, mas a maneira como eles devem ser financiados. E também agora surgiram outros interesses, né? O senhor citou agora há pouco as emendas parlamentares, por exemplo, e o presidente Jair Bolsonaro falou, inclusive, de usar parte desse espaço a ser aberto no orçamento do ano que vem pela PEC dos precatórios para pagar reajuste para os funcionários da União. Como que o senhor avalia essa sintonia entre o auxílio emergencial de R$ 400 e também esse reajuste? Tudo isso dentro da aba do teto. Bom, isso é parte, da perda de credibilidade do teto, né, quer dizer, a questão do Auxílio Brasil de R$ 400 é um ponto, eu acho que é perfeitamente razoável, quer dizer, você teve aí uma pandemia, eu acho que você tem aí, um empobrecimento muito grande de uma parte importante da população, tá certo? Acho que esse programa, da forma como ele está sendo apresentado, ele é uma melhora em relação ao Bolsa Família, tá certo? Eu acho que ele realmente é um ganho em relação ao Bolsa Família, está tendo muita crítica, mas eu discordo. Eu acho que o Auxílio Brasil dá uma certa ênfase à transferência às famílias que têm crianças entre 0 e 6 anos de idade, a questão das creches, isso é muito importante, tá certo? Tem alguns efeitos importantes aí, algumas melhoras em relação ao Bolsa Família. Então, eu acho que faz
quer dizer, eu acho que faz todo o sentido do mundo você tentar um espaço para criar esse programa aí, esse Auxílio Brasil de 400, de transferência de R$ 400. É lógico que o ideal seria reduzindo outros programas, tá certo? Sociais que são mais ineficientes, como, por exemplo, o abono salarial, tá certo? Mexer em outros programas sociais que são muito mais ineficientes, muito menos focalizados, tá? Seria a forma de conseguir os recursos, forma mais adequada de conseguir os recursos, mas tudo bem, tá certo? Até aí, que eu acho que não é tanto o problema. O problema é o seguinte: o problema é que na hora que você mexeu no valor do teto, na hora que você mexeu na fórmula que vai determinar qual é o valor do teto, tá certo? Você simplesmente abriu um espaço que é neste dado quer dizer, neste momento nós não sabemos ainda qual vai ser o tamanho do espaço que vai ser gerado. Por quê? Porque nós não sabemos qual vai ser a taxa de inflação de 2021. Como o espaço que vai ser gerado depende de qual é a taxa de inflação em 2021, tá certo? Então, dependendo da taxa de inflação de 2021, eh, você pode gerar um espaço que vai de R$ 91 bilhões a R$ 120 bilhões, dependendo aí de qual é a taxa de inflação. E aí, quer dizer, eu acho que o presidente Bolsonaro, quer dizer, aí sobra dinheiro. Esse é que é o ponto importante. Você tem R$ 60 bilhões, 50 e poucos bilhões de reais que vão ser gastos aí com o Auxílio Brasil, você tem alguma coisa próxima a R$ 30 bilhões que vai ser gasto com previdência social, você tem alguns aumentos de despesas obrigatórias que dependem aí do valor do teto que vão ter que ser aumentados, e vai sobrar aí, pode, só dependendo da taxa de inflação, pode sobrar aí alguma coisa em torno de 15, 16, 17 bilhões. Segundo a nossa estimativa, nós estamos com uma estimativa de taxa de inflação de 10,1% em 2021. Se essa inflação se verificar, vão sobrar, depois de pago tudo aquilo que é importante pagar, depois de pago o Auxílio Brasil, o aumento das despesas previdenciárias e etc., ainda sobram cerca de 16,8 bilhões de reais no teto do gasto. Eu acho que isso mostra exatamente, quer dizer, o problema, quer dizer, a minha impressão é que o presidente Bolsonaro está utilizando esse espaço aí para anunciar o aumento de salário de funcionalismo público. Será que não existem outras prioridades mais importantes nesse momento do que aumentar salário de funcionário público? Tá certo? Como disse o secretário de Política Econômica ontem, quer dizer, uma categoria que não teve desemprego e não teve queda de salário, será que, dado tudo que aconteceu aí na pandemia, todo o sofrimento que foi gerado aí pela pandemia, essa é a prioridade correta, tá certo? Então, esse é o ponto importante. Por isso que mexer no teto é mexer numa caixa de marimbondos, tá certo? É uma perda de credibilidade que vai ser difícil readquirir, que vai reconquistar essa credibilidade eh, nos próximos meses. Eu acho que o sinal é péssimo e o resultado é quer dizer, esse efeito negativo sobre o comportamento dos investidores. Isso seria, na sua opinião, mera barbeiragem da equipe econômica ou uma falta de precisão no desenho de políticas públicas, ou é um interesse eleitoral que se desenha com clareza? Eu acho que, na minha avaliação, nesse momento, visto de fora, obviamente, quer dizer, é difícil avaliar, porque você não está lá dentro. Quando você está lá dentro, que as coisas podem parecer muito diferentes. A gente tem feito várias reuniões com membros da equipe econômica, tá certo? E eles têm dado declarações que são muito mais responsáveis do ponto de vista fiscal do que o presidente da República, por exemplo, mas dado exatamente essa diferença eh, nas declarações públicas dos membros da equipe econômica e
do presidente, do grupo, da ala política do governo, a sensação que a gente tem nesse momento é que, aparentemente, a equipe econômica está perdendo o controle sobre o processo orçamentário nesse momento para a ala política do governo, tá certo? Então, eu acho que o primeiro passo foi exatamente a mudança no teto, tá certo? Desse ponto de vista, eu acho que seria provavelmente bem melhor, do ponto de vista, do comportamento da economia, se, no final das contas, o Senado conseguisse evitar a mudança no teto. Tem lá uma proposta de voltar à mesma fórmula do teto antes da mudança da Câmara, tá certo? E tirar os precatórios, do teto, como uma forma de gerar espaço para o programa Auxílio Brasil e não sobrar o espaço para outros gastos, como está acontecendo no caso dessa mudança aí, da correção do teto. Difícil o governo topar essa, hein? Bom, o governo não precisa topar, precisa o Senado aprovar. Esse é o Sim, que é o ponto. sim. O problema é o seguinte, quer dizer, existe uma resistência no Senado, a negociação está começando agora, vamos ver o que acontece, tá certo? Mas, quer dizer, esse é o ponto. No começo do processo fazia todo sentido você evitar tirar os precatórios do teto, como eu falei lá no começo da nossa entrevista. Você cria uma desconfiança de que toda vez que você chega no teto, você vai tirar alguma coisa do teto. Isso diminui a credibilidade do teto. Então, fazia todo sentido lá atrás não evitar tirar os precatórios do teto, tá certo? Eh, Agora, dado tudo o que aconteceu desde então, a mudança no teto, etc e tal, talvez seja melhor, voltar, ao começo do processo e recomeçar tudo outra vez. Você tira os precatórios do teto e mantém o teto como está. Talvez seja uma decisão melhor politicamente do que, mudar o teto. Aguardemos. Professor, você falou várias vezes uma palavra muito importante, credibilidade. Eu queria saber a sua avaliação para a credibilidade do governo em relação à equipe econômica e, em específico, do ministro Paulo Guedes. Quando houve essa proposta de alteração do teto de gastos, primeiro feito pela ala política do governo, né, endossada pelo presidente, o ministro Paulo Guedes ficou silente, havia até uma expectativa do que estava acontecendo, e aí houve aquela coletiva do presidente junto com o ministro Paulo Guedes, em meio ao burburinho de que o Paulo Guedes poderia, inclusive, deixar o governo, eles deram uma demonstração de união e o ministro subscreveu os interesses, as demandas do próprio presidente, inclusive no que diz respeito à alteração do teto de gastos. A gente ainda tem um governo liberal? Qual que é o papel do Paulo Guedes nesse governo, olhando agora que falta menos de um ano para acabar? Praticamente um ano. Olha, quer dizer, essa questão de um governo liberal, um governo não liberal, é claro, da minha avaliação é o seguinte, esse governo é claramente mais liberal do que os governos do PT. Esse governo fez privatizou várias concessões, tá certo? Está tentando privatizar a Eletrobras, está tentando privatizar os Correios, tá certo? Privatizou uma série de aeroportos, rodovias, está mudando quer dizer, mudou o marco regulatório do saneamento, está privatizando uma série de empresas de saneamento, que desse ponto de vista eu não tenho a menor dúvida. Quer dizer, eu acho que essa é uma discussão totalmente sem sentido, do meu ponto de vista. Quer dizer, pode não ser o governo mais liberal do mundo, simplesmente porque o Brasil não é o país mais liberal do mundo. É, não depende só do governo, depende do Congresso, né? Quer dizer, também, né? Depende de todo o envolvimento político que a gente tem da estrutura política. Quer dizer, não é fácil privatizar coisas no Brasil, a gente sabe disso. Então, quer dizer, é, é um processo difícil, longo, complicado, e, quer dizer, eu acho que todo esse processo aí, o governo conseguiu fazer uma quantidade grande de concessões e privatizações de estradas e etc., de infraestrutura, que é bastante importante, tá certo? Eu tenho dito o seguinte, se o governo tivesse aprovada a reforma da Previdência, aprovada a reforma do marco regulatório do saneamento, aprovada a reforma do marco regulatório das ferrovias e a autonomia do Banco Central, para mim já era o governo mais liberal do país, tá certo? Que o Brasil já teve. Então, é mais ou menos isso, tá certo? Agora, a promessa
do ministro Paulo Guedes era fazer muito mais do que ele está conseguindo fazer. Mas isso tem a ver com o fato de que o ministro Paulo Guedes nunca tinha feito parte de nenhum governo. Ele achava que era muito mais fácil do que efetivamente é, tá certo? A hora que ele chegou lá, ele viu que é muito mais difícil, mudar, eh eh, a sociedade do que ele imaginava que era lá antes de ser parte do governo. Ele já reconheceu isso publicamente, né, que ele já disse, achava que era muito mais fácil do que está sendo, mas faz parte da vida. Agora, essa discussão se é um governo liberal ou não é um governo liberal, em termos relativos, aqui no Brasil, sem dúvida, é um governo liberal, na minha avaliação. Tem que engolir uns sapos de vez em quando, né? O Paulo Guedes aprendeu a Muitos, temperar alguns sapos, né? Professor, eu muitos. queria falar agora um pouquinho sobre política monetária. Eu lembro que na decisão que foi tomada na última reunião do Copom, o senhor se destacou, foi manchete em vários portais, inclusive, quando a projeção da Genial para a elevação da Selic naquela reunião foi de 3 pontos percentuais. No fim das contas, a decisão foi de 1,5, com mais uma promessa de 1,5 na reunião de dezembro, que vai fechar o ano. É, existe necessidade para uma postura de tamanho aperto monetário? Você avalia que ainda há necessidade para o Banco Central apertar o ritmo, aumentar o ritmo do aperto? Olha, Greg, não era a projeção da Genial, na verdade, quer dizer, a nossa avaliação era que o ideal, isso não significava que o Banco Central iria fazer. O ideal seria que o Banco Central aumentasse a Selic em no mínimo no mínimo 3 pontos de porcentagem. Isso não era uma projeção de que o Banco Central iria fazer isso. A nossa avaliação partia do pressuposto de que o teto do gasto tinha acabado de ser é, o governo tinha acabado de enviar para o Congresso uma proposta de emenda constitucional mudando o teto do gasto. Um dos nossos no nosso cenário para a economia brasileira, um dos principais pilares era exatamente a obediência do teto do gasto, estrito senso. Na hora que o governo resolveu quebrar este pilar, tá certo? Ou danificar seriamente esse pilar, nossa avaliação era que a credibilidade do governo ia ser afetada de forma bastante séria, o que exigiria da parte do Banco Central uma decisão mais dura para manter a credibilidade da política monetária. Tá certo? Essa era a nossa avaliação. Isso não significava que a gente estava prevendo um aumento de taxa de juros de mais de 3 pontos de porcentagem. Isso era o que eu faria se estivesse lá no lugar deles. Na verdade, quer dizer, a gente tem acontecido, quer dizer, a história recente do Brasil tem um episódio que não é exatamente igual, mas que é parecido, que foi a desvalorização cambial de 99. Lá em 99, o presidente Fernando Henrique se reelegeu prometendo não desvalorizar o câmbio. Quando ele assumiu o segundo mandato, ele mudou o presidente do Banco Central, desvalorizou o câmbio, tá certo? E o câmbio explodiu. O novo presidente do Banco Central simplesmente aumentou a taxa de juros em 20 pontos de porcentagem, tá certo? Isso foi um ponto importante para que o Banco Central conseguisse readquirir credibilidade ao longo do tempo, para que a política monetária voltasse a ser efetiva ao longo do tempo, tá certo? Um sinal. É claro que lá era 20 pontos de porcentagem, porque você tinha déficit em conta corrente, uma dívida externa muito grande, o Brasil não tinha reserva, você precisava atrair capital externo, então você teve um aumento de taxa de juros muito alto, inclusive para atrair capital externo. Não é o caso atual. O Brasil não precisa de aumentar a taxa de juros em 20 pontos de porcentagem, mas precisa de aumentar a taxa de juros num nível suficiente que convença os investidores de que a política monetária vai continuar perseguindo a meta para a inflação em 2022. E a minha avaliação foi que a decisão do Banco Central de aumentar a Selic em 1,5 pontos de porcentagem foi tímida, tá certo? Foi uma decisão tímida. O comunicado pós-reunião também achei tímido, tá certo? No comunicado, que na minha avaliação, o regime fiscal foi quebrado quando o governo enviou para o Congresso a emenda constitucional mudando o teto do gasto, tá certo? O Banco Central vinha dizendo sistematicamente nas reuniões passadas que a manutenção do regime fiscal era fundamental para manter o equilíbrio de
entre inflação e meta, tá certo? Então, na medida em que o regime fiscal, na minha avaliação, foi quebrado com o envio da PEC para o Congresso, tá certo? Exigia uma decisão do Banco Central mais dura. O Banco Central usou a palavra, o regime fiscal foi questionado, ou seja, a interpretação do Banco Central é que o regime fiscal ainda não tinha sido quebrado. Eu acho que a interpretação foi um pouco tímida, mas isso é uma questão de interpretação, Essa tá avaliação certo? se mantém, então. O senhor acha que deveria subir mais do que o ponto e meio prometido para dezembro? Quer dizer, vamos esperar. Eu acho o seguinte, eu acho que os desenvolvimentos pós-reunião do cupom têm mostrado que os investidores continuam, eh, com, bastante baixa credibilidade, tanto na política fiscal quanto na política monetária neste momento. Bom ponto. Bom, vamos para a parte final agora, professor. Eu queria falar um pouco sobre 2022 do ponto de vista eleitoral, né? A Genial tem as encomendas de pesquisas que vocês fazem para a Quaest, eu acompanho sempre, e tem muita expectativa de como as eleições podem impactar o mercado no ano que vem. Eu queria começar por isso, então. Como que o senhor entende que as eleições do ano que vem vão impactar não só a atividade, mas também o mercado? Olha, quer dizer, as eleições estão muito longe, né, quer dizer, ainda tem muita coisa para acontecer. Eu acho que, esse movimento de mudar o teto do gasto é muito prejudicial ao presidente Bolsonaro, tá certo? Eu acho que as eleições vão depender muito do comportamento da economia, e o comportamento da economia, como eu já disse, vai depender muito, eh, da re da de o governo readquirir alguma credibilidade, tanto na sua política fiscal quanto na sua política monetária. Bem ou mal, nós já tivemos uma forte desvalorização cambial, uma queda importante um aumento importante na taxas de juros. Isso vai gerar uma redução na atividade, principalmente quer dizer, no crescimento do setor serviços, vai gerar menos geração de emprego, mais Tem inflação, tá risco de certo? recessão ou não, professor? Claro, tem risco de recessão. Eu já falei, eu acho que a gente tem dois, dois movimentos que se opõem. O primeiro movimento é um movimento de euforia devido à volta à normalidade. Eu acho que esse movimento está só começando, tá certo? Eu acho que a gente tem isso está gerando um forte crescimento, principalmente do setor serviços, mas é um movimento muito importante. Você teve o setor serviços cresceu 3% no primeiro trimestre, 3,1% no primeiro trimestre, 2,1% no segundo, 3% no terceiro trimestre. Você está gerando muito emprego. A taxa de desemprego saiu de 14,7% para 13,2%, ou seja, você está reduzindo a taxa de desemprego muito fortemente. Isso vai ser afetado negativamente pelo aumento de taxa de juros que está sendo, quer dizer, aceleração do aumento de taxa de juros e que vai se afetar a demanda por serviços, consequentemente vai afetar negativamente a geração de emprego e a queda da taxa de desemprego, tá certo? Por Então, outro se eu estou lado, entendendo o que o senhor está falando, essa queda de braço que o senhor está falando, da perda de credibilidade, do aumento dos juros versus essa euforia com o avanço da vacinação e a retomada da atividade, quem ganhar essa queda de braço vai ser determinante ou não para fazer com que o presidente Jair Bolsonaro chegue competitivo para as eleições do ano que vem. É essa a linha mesmo? exatamente esse o ponto. É exatamente esse o ponto. O presidente Bolsonaro, quer dizer, ao mudar o teto, eu acho que ele deu um tiro no pé, tá certo? Ou um tiro que saiu pela culatra. Ele estava caminhando numa situação em que a economia estava retomando de uma forma sustentável, a taxa de inflação provavelmente ia entrar em trajetória de queda no início do ano que vem, tá certo? E isso poderia gerar uma situação na qual, quando chegasse lá no segundo semestre do ano que vem, você teria uma taxa de desemprego relativamente baixa, esta euforia continuaria gerando um aumento de bem-estar, tá certo? Agora, você tem uma situação na qual você pode ter um aumento na taxa de inflação devido à desvalorização cambial, tá certo? Uma redução no crescimento devido ao aumento da taxa de juros, o que pode acabar gerando uma recessão lá na frente, o que pode diminuir a probabilidade de reeleição do presidente Bolsonaro. Eu acho que
quem ganhar essa queda de braço vai ser muito importante na definição do resultado eleitoral o ano que vem. Eu acho que o espaço para um outro candidato para a chamada terceira via vai ser determinado exatamente por isso, tá certo? Caso a economia entre no caso o efeito negativo do rompimento do teto do gasto seja mais forte do que o efeito positivo da euforia com a retomada da normalidade, tá certo? O espaço para uma terceira via aumenta e você pode ter uma terceira via nesse processo. Caso contrário, tá certo? Eu acho dificilmente a terceira via vai se vingar. Quem seria mais beneficiado por esse debacle econômico de 2022? A eventual terceira via, seja Ciro, Moro, que já no PSDB, Mandetta, qualquer um dos que se coloca agora, ou o Lula? O Lula também não se beneficiaria disso? Eu acho que a terceira via se beneficiaria mais do que o ex-presidente Lula, porque o problema é o seguinte, quer dizer, o ex-presidente Lula já está mais ou menos no auge da sua popularidade, entre aspas, né, portanto, sua aprovação. Na hora que começar a campanha tem uma função importante, que é lembrar as pessoas dos erros cometidos pelos candidatos, tá certo? Quer dizer, os adversários vão estar o tempo todo lembrando do mensalão, do petrolão, do fato de que o presidente foi acusado de corrupção, tá certo? Então, isso vai estar aí sendo martelado na cabeça do eleitor durante 3 meses, o tempo todo. Isso, quer dizer, vai tirar o ex-presidente Lula dessa zona de conforto que ele está agora, onde ninguém mexe com ele, tá certo? Ele não, quer dizer, ele tem muito telhado de vidro. Então, eu acho que é, enquanto que a terceira via é uma coisa nova, tá certo? Vai ter espaço aí para crescer nesse processo, tá certo? Eu acho que quem vai se beneficiar mais provavelmente é uma terceira via. Sendo que eu acho que tem um outro ponto importante aqui, que é o seguinte: essa volta à normalidade, essa euforia gerada pela volta à normalidade, pode afetar o cenário eleitoral. Quem conseguir se apropriar, capitalizar desta euforia, que pode ser qualquer um, tá certo? Pode ser o governador João Dória, porque começou com o processo de vacinação, pode ser o ex-ministro Mandetta, que lá no começo insistia na questão da pandemia, para ter cuidado. Então, pode ser até o presidente Bolsonaro, que comprou 600 milhões de doses de vacina e pode dizer: olha aqui, ó, se não fosse eu, não tinha as vacinas e essa coisa não tinha funcionado, tá certo? A gente não sabe quem vai ser, mas eu acho que isso pode mudar o cenário eleitoral. Se alguém conseguir capitalizar essa melhora na sensação de bem-estar devido ao fim da pandemia, esse alguém vai para o segundo turno. E por fim, eu queria uma avaliação interna do senhor, né? Como alguém que está há muitos anos no mercado, conhece muita gente, ouviu muita conversa por aí, engaja muitas conversas. Para que o mercado está torcendo? Quer dizer, eu acho que, não sei, é difícil saber, mas eu acho que, basicamente, eu acho que o mercado está torcendo por uma terceira via, desde que seja uma terceira via no meio do caminho, tá certo? A minha avaliação é um pouco essa, quer dizer, uma terceira via que não seja nem à esquerda, como o presidente Lula, que já disse que vai acabar com o teto do gasto, que vai mudar, fazer uma nova reforma trabalhista voltando ao que era antes, vai acabar com a Isso liberalização do tiraria o mercado. Ciro Gomes também, porque ele fala até de estatização de Também, Petrobras. sem dúvida, tá certo. E, ao mesmo tempo, quer dizer, o presidente Bolsonaro que não está conseguindo gerar a tranquilidade que o mercado financeiro esperava como você disse, de um governo liberal, tá certo? Está sendo talvez, não é que está sendo menos liberal do que o esperado, mas está sendo menos está conseguindo ser menos organizado do que o mercado financeiro gostaria. Então, eu acho que uma terceira via aí entre esses dois extremos, tá certo? Eu acho que seria bem-vindo pelo mercado, mas eu acho que depende muito de com quem você fala, para ser sincero, tá certo? Eu não acho que existe assim um candidato ou uma linha que o mercado financeiro está realmente preferindo. Eu acho que é, tem de tudo
de tudo um pouco no mercado financeiro, eu diria, nesse momento. Nos últimos dias teve um burburinho ali por causa da candidatura do Moro, mas nem por causa do Moro, foi mais por causa do Pastore, né? É, O senhor acha que ele já está capitalizando nisso, né? Ele quer o apoio do mercado, obviamente, colocar o Pastore como um bastião importante de defesa do liberalismo ali, tem esse esforço de tentar atrair a simpatia do mercado. É possível. o professor Pastore é um excelente nome, né, quer dizer, quer dizer, eu acho que seria ótimo que, ele conversasse com o ministro com o ex-ministro Sérgio Moro, seria ótimo que ele, fizesse parte da equipe, ainda que mesmo que ele não queira, ele já disse que não aceitaria nenhum cargo, mas mesmo que ele não queira nenhum cargo, o fato dele estar lá é um sinal de que existe alguma coisa, que existe um caminho que o ministro Sérgio Moro está seguindo, tá certo, o que é muito positivo. Tá certo? Sempre um dos grandes problemas de pessoas que estão que não tem uma história, né? Quer dizer, o ministro Sérgio Moro não tem uma história política muito clara, né? Quer dizer, ele tem lá a É questão um da samba de uma corrupção. nota só, né? Exatamente. Então, quer dizer, eu acho que é bom que ele esteja próximo aí do professor Pastore, que é um excelente nome aí nesse processo. Professor José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez, valeu pela conversa. E, claro, as portas ficam sempre abertas aqui do Suno Notícias para o senhor. Espero contar com o senhor novas vezes, tá bom? Obrigado. Obrigado a vocês, foi um prazer enorme. Muito obrigado. É isso, pessoal. Boa conversa, né? É aqui assim agora. O Suno Notícias tem as conversas do dia a dia, tem análise dos tickers, tem macroeconomia e tem conversas importantes para a gente entender, claro, nossa economia, a nossa política, o nosso país, tudo para tornar você um investidor mais bem informado para tomar as decisões da maneira mais inteligente possível. Não se esqueçam, por favor, de deixar o nosso like, de compartilhar esse conteúdo, seja você que está assistindo esse conteúdo no nosso canal do YouTube ou então ouvindo nas mais diferentes plataformas de podcasts. Obrigado pela audiência, compartilha aí, se inscreve nos nossos canais e deixa o like. Até o próximo conteúdo, até mais.